Glória a Deus. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 12. Quem achou diz amém. Mais forte, amém. Isso aí, acorda. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte até aqui. Amém, igreja? Esse é um texto muito conhecido de todos nós. E muitas vezes a gente costuma falar ou lembrar ou divulgar apenas a parte final, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E vamos entender aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, porque esse é um texto, igreja, muito conhecido de Paulo. E nos versículos anteriores, antes dele falar aqui, no versículo 7, para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, Paulo estava contando nesse mesmo versículo 12, uma experiência que ele tinha tido com Deus, uma experiência poderosa, onde ele foi arrebatado até os céus. E nessa experiência poderosa com Deus, ele ouviu coisas de Deus que ele fala que ele é impossível, é impraticável. Ele não tem como revelar, ele não tem como falar aquilo que ele ouviu de Deus. E aí ele falando sobre essa experiência que ele teve com Deus, do arrebatamento, que ele foi levado aos céus e teve esse encontro com Deus. Aí ele continua essa história falando para que ele não ficasse orgulhoso por conta das revelações que Deus deu a ele. Foi colocado nele um espinho na carne. E Paulo diz que esse espinho na carne é como se fosse um mensageiro de Satanás, o esbofeteando o tempo todo, a fim de que ele não se exalte, por conta da experiência que ele tinha acabado de ter. Há 14 anos ele tinha tido com Deus. Então veja só que interessante. Paulo está falando que ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Ele foi arrebatado, ele foi até os céus. Ele ouviu coisas de Deus que ele não pode revelar, que é impossível ele poder abrir aquilo que ele ouviu de Deus. Ao mesmo tempo que, para ele não se orgulhar daquilo que ele teve de experiência com o Senhor, para ele não ficar se soberbo, para ele não ficar se achando da experiência que ele tinha tido com Deus, achando que era por conta dele, Deus permitiu nele um espinho na carne, para que, o mesmo Paulo diz, a fim de que ele não se exaltasse. Daí a gente chega ao versículo onde Paulo diz que para ele não ficar se orgulhando, para que ele não ficasse soberbo, por meio dessa experiência que ele teve, Deus permitiu esse espinho na sua carne. E muito se especula, igreja, e não é isso que nós vamos fazer nessa noite, sobre o que seria esse espinho na carne. Muitos falam sobre doenças que ele teve, muitos falam sobre problemas psicológicos que Paulo podia ter, porque ele foi um perseguidor da igreja. E muitos estudiosos dizem que esse espinho na carne podia ser as lembranças daqueles que ele matou, daqueles que ele perseguiu, que seguiam a Cristo, e ele carregava esse peso. Outros falavam que era porque ele era solteiro e ele carregava esse espinho na carne de ser um homem solteiro. Então muitos se especulam. Alguns falavam que era doença realmente. Alguns falam sobre doenças crônicas que Paulo poderia carregar. Mas a palavra de Deus não esclarece sobre isso. A palavra de Deus não fala exatamente sobre que tipo de problema, se era emocional, se era psicológico, se era realmente uma doença física que Paulo carregava. Mas o certo é que o incomodava. O que a palavra deixa clara é que esse espinho na carne de Paulo o incomodava. Tanto que ele compara essa dor, tanto que ele compara esse incômodo a um espinho na carne o tempo todo,
como um mensageiro de Satanás, ao ponto de Paulo orar 3 vezes, clamando a Deus para que afastasse, para que tirasse esse espinho da carne dele. Se Paulo compara isso a um espinho na carne, imagina que incômodo não é isso. Imagina um espinho na sua pele. Quando a gente pisa ali, que a gente está andando descalço, que pisa num espinho, que pisa num vidro, que pisa numa pedra, e que entra aquilo no nosso pé, aquilo incomoda. Aquilo é horrível. E Paulo está comparando isso que ele vivia a um espinho na carne. E um espinho na carne, a cada movimento incomoda. A cada movimento dói. Então isso era tão horrível que Paulo faz questão de falar na palavra de Deus que ele procurou a Deus 3 vezes orando para que Deus arrancasse esse espinho da sua vida. Devia incomodar muito. Devia ser algo horrível. Devia ser algo que tirava a paz. Recentemente, presbítero Tainã fez uma cirurgia na coluna. E a gente foi lá, foi uns 3 meses, né, Tainã, que ficou com esse problema na coluna, e foi se agravando. E no dia da cirurgia, a gente foi lá, pegar ele no apartamento para levá-lo até o hospital. E ele já não andava mais. Ele já não ficava sentado, ele ficava deitado o tempo todo. E esse deitado era com dor. Até que o cara chega ao ponto de falar, cara, eu preciso de uma cirurgia. E no dia da cirurgia, foi lá eu, presbítero Alain e presbítero Javier, para levar ele para o hospital. E a gente saiu carregando, Tainã. Vocês estão vendo ele aqui de boa agora. Mas não tem nem um mês, tem um mês? Fez 1 mês sexta-feira da cirurgia, nem parece, glória a Deus por isso. Mas a gente pegou e saiu, foi, Emily, carregando o Tainã, até para ficar em pé, eu segurando de um lado e Alain do outro, até para ficar em pé no elevador para descer, ele não conseguia ficar de pé. Então a gente teve que ir correndo, o elevador, sair rápido e levar para o carro. E no carro do Alain deitou o banco para que ele fosse. De tamanha dor. E a dor incomoda. A dor tira a nossa paz. A dor tira a nossa paciência. Se tem um negócio que incomoda, é a dor. E Paulo estava falando, cara, eu busquei a Deus. Eu clamei a Ele pedindo, Senhor, tira essa dor de mim. Arranca esse espinho de mim. E Paulo fala, eu fiz isso 3 vezes, igreja. Meus amados irmãos, eu fiz 3 vezes. Quantas vezes Tainã não orou durante esses 3 meses para ser curado, Tainã? Quantas vezes? E Paulo da mesma maneira, tira esse espinho, tira essa dor da minha vida. Eu não aguento mais carregar essa marca. Eu não aguento mais carregar esse incômodo. Eu não aguento mais carregar essa dor. E qual foi a resposta de Deus? Para as 3 vezes que Paulo buscou a Deus. 2 Coríntios 12, 9, está lá no texto. E aí Paulo orou pedindo para que Deus arrancasse esse espinho da sua vida. E Deus responde no versículo 9. Então, ele me disse, a minha graça é o que basta para você, Paulo. Meu irmão, Tainã teve a cirurgia, passou, glória a Deus. Mas Paulo não fez cirurgia. A gente não sabe nem qual era o problema de Paulo, se era cirúrgico. Resolveu, Tainã não está mais com dor, glória a Deus por isso. Mas Paulo tinha uma missão pela frente. E aí, ao buscar a Deus, um grande homem de Deus, estava fazendo um trabalho maravilhoso. Um cara irrepreensível. E ele busca a Deus e Deus olha para ele e fala, Paulo, a minha graça te basta. O que você precisa não é arrancar esse seu espinho. O que você precisa é da minha graça. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a resposta de Deus. Já pensou, você nessa dor toda que você pode estar sentindo, emocional, na alma, no espírito, ou fisicamente, Deus virar para você e falar, cara, você vai continuar com essa dor, porque o que você precisa é simplesmente da minha graça. Deus, ao invés de arrancar o espinho da vida de Paulo, Deus diz, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Igreja, quantas vezes você já orou por algo e Deus nunca te respondeu? Quantas orações você fez até hoje e Deus ainda não te respondeu?
Ou ainda, quantas orações que você fez a Deus, mas Ele te deu a resposta que você não queria ouvir. Mas Ele te respondeu aquilo que você mais temia. Muitos de nós estamos nessa situação hoje, buscando uma direção em Deus, buscando uma resposta em Deus. E Deus tem te respondido de forma diferente daquilo que você estava esperando, daquilo que você estava sonhando, daquilo que você estava almejando. Paulo diz: eu orei 3 vezes, Deus, arranca esse espinho da minha vida. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. E aí eu me lembro de uma vez que eu estava correndo na praia, ali em Cabo Branco. Era noite já. Aí eu fui correr na areia fofa, fui fazer um treino na areia fofa. Quem não sabe, eu estou de lente, eu uso lente. Eu sou míope, muito míope. E aí eu estava correndo à noite. E sabe que escuridão para o míope é horrível. E eu estava correndo à noite na praia e eu comecei umas viagens, comecei a orar em línguas, comecei umas conversas com Deus e tal. Eu falei: Deus, o Senhor pode me curar, meu. Eu creio que o Senhor pode me curar dessa miopia. O Senhor faz o morto levantar, imagina curar a miopia. O Senhor cura, velho. Eu creio. Aí eu comecei a correr, eu falei: caramba, eu vou dar uns passos de fé aqui. Aí peguei e arranquei a lente, pá, joguei fora. Deus, o Senhor vai me curar. Eu creio que o Senhor vai me curar. E correndo à noite, aí arranquei uma lente, aí pronto, já não estava enxergando lá essas coisas. E correndo à noite, aí eu falei: eu creio que o Senhor vai me curar. Aí arranquei outra lente, joguei fora. Comecei a correr lá no escuro, na areia, à noite, ali em Cabo Branco, areia fofa, e crendo. E fui lá, sei lá quantos quilômetros eu corri, não sei se foi 5 nessa noite. Mas falando: Deus, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me curar, o Senhor vai me curar. E correndo, e nada acontecendo, e cada vez enxergando menos. Até que eu dei uma topada, bicho, numa pedra, velho, que arrancou o tampão do meu dedo, velho. Deus, cara. Pô, Deus, eu dei um passo de fé, velho. Agora estou sem as lentes, estou sem o tampão do dedo e continuo sem enxergar. Continuo míope. Foi mais ou menos como Paulo. E ainda voltei dirigindo para casa no escuro, meu irmão, bem devagarzinho, sem enxergar nada. O máximo que eu enxergava era um palmo na frente do carro. Horrível. E Deus não me curou. Deus não fez o milagre, não me deu a resposta que eu estava pedindo, assim como assim como Paulo. Deus, arranca esse espinho na minha vida. Deus, arranca essa miopia dos meus olhos. Mas nada aconteceu. Eu orei a Deus e Ele não respondeu como eu esperava. Igreja, a gente precisa entender que muitas vezes nós vamos orar a Deus e Ele não vai nem responder. Em outras vezes, Ele pode até responder, mas a gente vai entender alguns motivos aqui que pode acontecer de Ele não responder, ou porque Ele responder como Ele responde. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aí um dos problemas pode ser que a tua oração, aquilo que você tem pedido, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Pode ser que é só a tua vontade, mas não é a vontade de Deus para você. Tiago 4,3 diz: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Às vezes o que você está pedindo é simplesmente para satisfazer teus próprios desejos. Às vezes a oração que você tem feito a Deus, aquilo que você tem buscado ao Senhor, é só para satisfazer teus desejos pessoais, é só para satisfazer teus prazeres, é algo apenas para gabar-se, algo totalmente sem propósito. Então uma oração, um pedido a Deus sem propósito, Ele não vai te dar. É algo que vai contra a vontade e os propósitos da sua vida, Ele não vai te responder. É como um filho adolescente de 14 anos que quer dirigir o carro do pai. Não pode, só com 18 anos, com habilitação. É Deus olhando para a gente e fala: cara, o que você está pedindo agora, você não tem capacidade ainda espiritual de viver o que você está querendo. Você precisa crescer, você precisa estar habilitado. Então muitas vezes as orações que a gente pede, aquilo que a gente tem esperado e clamado a Deus, é só prazer carnal, é só soberba. E foi justamente o que Paulo falou. Paulo falou: cara, Deus está deixando esse espinho na minha carne, porque é para eu não me achar que eu sou demais, que a experiência que eu tive com Deus, eu sou o crente mais especial do mundo. E Deus falou: então eu vou deixar esse espinho na carne aí, para você não ficar soberbo. E quantas orações nossas não são nesse sentido? Quantos pedidos, quantas
Quantas coisas que nós esperamos em Deus não são simplesmente prazeres, desejos pessoais para esbanjar, para mostrar aos outros, tudo sem propósito. Provérbios 28:9 diz: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se não tem a ver com a palavra, se não tem a ver com o propósito de Deus para a tua vida, não vai acontecer, cara. Não adianta ficar insistindo. Ele não vai te responder o que você está querendo. Não adianta chorar, espernear. Não adianta. João 9:31 diz: sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Quer ter as tuas orações respondidas? Quer saber orar, como a palavra nos diz, que quem nos ensina é o Espírito Santo, porque ele nos ensina qual é a vontade de Deus. Então a gente tem que ter alinhado a vontade de Deus às nossas orações. Então outro motivo de você não ter oração respondida é porque você se afastou de Jesus. É porque você se afastou da palavra dele. É porque muitas vezes a tua oração pode estar sendo mentirosa, de alguém que pede como se caminhasse com Jesus, mas não caminha coisa alguma. Você pode me enganar, você pode enganar o teu líder, mas as orações bonitas que você faz, como se estivesse caminhando com Jesus, ele sabe que você não está caminhando com ele. Ele sabe o que você tem feito quando ninguém está vendo. E às vezes a demora também pode ser uma batalha espiritual. Daniel 10 fala sobre isso. A resposta da oração estava demorando porque os demônios colocaram no meio da resposta que o anjo estava trazendo a Daniel. E aí há uma guerra espiritual por conta disso. Então esses são alguns dos motivos da tua oração poder não estar sendo respondida. Ou porque está sendo respondida de forma diferente do que você esperava. Amém, igreja? Mas nesse caso de Paulo, não é que Deus não respondeu. Deus respondeu, mas não foi como Paulo esperava. Paulo estava esperando uma libertação, uma cura. E isso não era errado, pelo contrário, era uma necessidade de Paulo. Mas Deus não respondeu como Paulo esperava, mesmo ele tentando 3 vezes. E muitos de nós temos vivido isso. Não é que Deus não está respondendo as nossas orações, mas Ele está respondendo com a resposta que você não estava esperando. Eu vejo isso muito em relacionamentos. Eu vejo muito isso a galera que está buscando namorar, casar, e Deus não responde o que eles estão esperando. E as pessoas ficam tristes. E as pessoas ficam abaladas, porque não é do jeito que ela quer. É do jeito que Deus quer. Deus está vendo lá na frente esse rapaz. Deus está vendo lá na frente essa moça. Deus está vendo o que acontece com a vida de vocês depois da curva. Porque infelizmente, cara, o que a gente vê de relacionamento, pessoas firmes, que aí começa a namorar, que aí casa e tudo começa a desandar. Às vezes a gente força algo que Deus não estava querendo. Família amada, nós precisamos entender que precisaremos conviver com certas situações em nossas vidas, para que não esqueçamos que quem tem realizado as mudanças e os milagres da nossa história é o Senhor Jesus. Há determinadas situações, há espinhos na carne, que nós vamos ter que carregar sim. É muito bom chegar aqui e falar: Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer avançar, Deus vai te dar um carro. Nessa virada de ano você vai trocar de carro. Não! Deus muitas vezes vai permitir que nós carreguemos espinhos na carne, para que a gente não esqueça de onde Ele nos tirou, para que a gente não esqueça de tudo que nós passamos para chegarmos até aqui. São situações que precisam continuar vivas em nossas vidas, para que não esqueçamos jamais de onde Jesus nos resgatou, de quem éramos nós antes dele. São espinhos na carne que precisam ficar nos lembrando o que Jesus fez nas nossas vidas, porque as pessoas viram as costas para o Senhor. Porque quando está tudo ruim, quando as coisas estão desandando, que aí a gente desesperado, eu quero casar, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, aí busca, e aí quando alcança aquilo que Deus derrama sobre a tua vida, vira as costas para o Senhor. Aí muitas vezes Ele vai ter que permitir sim o espinho na carne, e não é para o teu mal, é para o teu bem, é para que você não esqueça nunca de onde você saiu, quem te libertou,
lembrar, assim como Deus permitiu na vida de Paulo, que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Amém, igreja? E a resposta de Deus à oração de Paulo foi exatamente isso. 2 Coríntios 12, 8, novamente. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Deus para Paulo foi: filho, a minha graça é o suficiente para você. E o que é graça, igreja? A graça é como a gente costuma falar, é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa mereça receber, mas porque a pessoa que dá é generosa. Não é que nós merecemos a graça, é porque o nosso Deus é generoso. Deus nos oferece a salvação de graça, por isso o termo graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem que pagar pelo presente, nem se esforçar para merecê-lo. Se você ganha um presente, você não precisa pagar pelo presente, é um presente, é de graça. Você não merece muitas vezes, mas ganha o presente. É um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que recebe, depende de quem está dando. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. Porque senão, nós não merecíamos a graça. Nós não merecíamos que Jesus morresse por nós lá naquela cruz. Deus mostra o seu amor por nós através da graça. Nós merecemos o castigo por causa dos nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e nos oferecer a salvação. Isso é a graça. Mesmo não fazendo nada para merecer, nós podemos ser libertos do poder do pecado, ser perdoados do castigo eterno e adotados como filho de Deus por conta da graça. E a graça não se limita à salvação no momento em que aceitamos Jesus. Nós temos a graça em diversos momentos da nossa caminhada com Cristo. Da mesma forma que Deus nos dá a sua graça, nós perdoando muitas vezes nos perdoando muitas vezes de muitos pecados, nós podemos dar graças a outras pessoas também. Então a graça não tem a ver com quem recebe, tem a ver com quem dá. Deus é perfeito. Perdoou os meus pecados, perdoou os teus pecados. A graça de Deus nos dá outra chance. Se você está aqui nessa noite, é pela graça do Senhor. Você não fez nada para merecer isso. Não há nada que você faça que vai merecer a graça de Deus. Não há nada que eu faça para merecer a graça de Deus. É porque Ele é bom, não porque nós somos bons. É porque Ele é Deus e nós somos filhos. É pela graça do Senhor que nós estamos aqui nessa noite. Romanos 3, 22 diz: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Era isso que Deus estava falando para Paulo. Paulo, você está querendo que eu arranque esse espinho da sua vida, mas não há nada que você possa fazer para merecer a graça. Eu estou te dando a graça. Ao mesmo tempo que você acha que você precisa arrancar esse espinho da sua vida, eu te digo, você já tem tudo, Paulo. Eu te dou a graça. A minha graça te é suficiente. A minha graça te basta. Ela supre toda e qualquer necessidade, porque você não merecia. E aí ele continua aqui em Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Jesus. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele morreu por Paulo. Ele morreu pela tua casa. Ele morreu pelos teus filhos. Ele morreu pelas nossas vidas. Efésios 2, 7 diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Foi a mesma coisa que Deus falou para Paulo. É para você não se gloriar, sou eu quem derramo sobre a tua vida a graça. Então tudo que nós precisamos é a graça do Senhor sobre a nossa vida.
se está com dor, se está com espinho, se não está, o que nos basta e nos é suficiente é a graça do Senhor sobre as nossas vidas, igreja. 2 Timóteo 2,1 diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A graça está totalmente conectada a Jesus. É a maior expressão da graça de Deus para com as nossas vidas. Entregar Jesus naquela cruz sem merecermos. E por isso hoje a gente pode falar, independente do espinho na carne, independente da dor, independente das dificuldades, das lágrimas, a graça do Senhor nos é suficiente. A graça do Senhor nos basta. E se Deus nunca mais te disser um sim? E se daqui para o resto da tua vida Deus nunca mais respondeu uma oração tua? Como é que você vai viver? Como é que você vai encarar isso? É o que Paulo estava falando, que Deus disse a Paulo: a graça já é suficiente. O que o Senhor tinha para fazer por nós, igreja, Ele já fez. Ele entregou seu Filho naquela cruz. Nós já temos a salvação. Aqueles que creem em Jesus e entregam sua vida a Ele, já têm a salvação. Então Ele não precisa fazer mais nada. Ele faz simplesmente pela misericórdia que Ele tem com as nossas vidas, pela graça que Ele derrama sobre as nossas vidas. E se Ele nunca mais responder tuas orações? E se Ele não te der o casamento que você está esperando? E se Ele não te der a promoção que você está esperando? E se Ele não te der a cura que você está esperando? 2 Coríntios 12, 9, mais uma vez diz: então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo entendeu muito bem isso. Paulo falou: mesmo, Senhor, que o Senhor me diga não, mesmo que o Senhor não responda as minhas orações, mesmo que o Senhor não arranque esse espinho da minha carne, devo toda a minha vida a Ti. Eu sou insultado e permaneço. Eu sou injustiçado e permaneço. A dor permanece e eu permaneço em Ti. Porque a cada vez mais que eu sou fraco, que eu reconheço que eu não sou capaz de resolver a minha vida, eu me torno cada vez mais dependente de Ti. Era isso que Paulo estava falando. Mesmo que nada aconteça, Senhor, tudo que o Senhor fez por mim naquela cruz já é suficiente. Pois o Senhor tem usado as minhas fraquezas para lembrar que sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Porque Ele usa as nossas fraquezas para que o nome dEle seja exaltado, seja glorificado. Mesmo que eu não entenda a maneira do Senhor agir, era o que Paulo estava falando. Eu confio totalmente nos Teus planos para a minha vida. Pois quando não tenho mais onde me apoiar, só posso me apoiar na fé que tenho em Jesus, nas Suas palavras, nas Suas promessas, no sacrifício que foi feito naquela cruz por mim e por você. O que nos fortalece, igreja, é a graça do Senhor nas nossas vidas. É a graça do Senhor nas nossas fraquezas. Moisés entendia isso lá atrás, lá no Antigo Testamento, lá na libertação do povo de Israel no Egito. Moisés, dizem os estudiosos, era gago, tanto que ele, não, para falar eu não falo. E aí Deus levanta lá, bota Arão, o irmão dele, do lado dele para falar com ele, para ajudar ele a liderar aquele povo. Mas Deus fortaleceu Moisés em sua fraqueza. Naquilo que ele tinha medo, naquilo que era a sua fraqueza, Deus usou aquele homem para levar a palavra dele para Faraó, o homem mais poderoso daquele mundo, para comandar milhões de pessoas durante 40 anos no deserto. Naquilo que era a sua fraqueza, Deus transformou em poder de Deus. Naquilo que é a tua fraqueza, Deus transforma em poder de Deus, para a glória do nome dele. Pedro era um simples pescador, iletrado, humilde, simples. E na primeira pregação 3.000 pessoas se convertem. Essa era a fraqueza de Pedro. Deus usa a fraqueza de Pedro para poder do nome de Jesus.
para implantar a vontade de Deus. Então Deus vai usar a tua fraqueza para que o poder dele seja fortalecido. Era isso que Paulo estava falando. Era isso que Paulo estava entendendo. Deixa Deus derramar poder nas suas fraquezas, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida e não o seu. Amém, igreja? E o que você tem pedido em oração que ainda não aconteceu? Casamento, mudar de emprego, mudar de cidade, uma promoção no emprego, uma porta aberta, uma cura, ou até mesmo algo que tenha parecido o fim da sua história, que você tem clamado ao Senhor para passar esse cálice. Tem situações em nossas vidas que a gente fala: Deus, isso eu não suporto, passa de mim esse cálice, arranca de mim esse espinho da minha carne. O próprio Jesus passou por algo parecido. Lucas 22, 41 diz: antes da crucificação, ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então, o que Paulo estava falando era o que Jesus estava falando aqui. Jesus, no momento de maior angústia, onde ele sangrava sangue, antes da sua crucificação, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ele precisava passar. Ele fala: Deus, se puder, passa de mim esse cálice, mas tem uma parada, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você tem coragem de fazer essa oração ao Senhor? Senhor, eu não quero isso, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Apesar de a resposta da sua oração não ser o que você espera, essa dor vai passar. Mais cedo ou mais tarde, essa dor vai passar. O tempo vai caminhar, as páginas do teu calendário vão virar. A gente está chegando em 2025. 2026. E as coisas vão passar. E as coisas vão mudar. E você verá os propósitos de Deus se estabelecendo sobre a tua vida. Pode ter certeza que o Senhor planeja muito melhor do que eu e você planejamos. Isaías 55, versículo 8. Texto bem conhecido. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Os sonhos, os planos, os projetos de Deus para as nossas vidas são maiores do que os que a gente mesmo planeja, do que o que a gente mesmo sonha. Só que o texto continua, versículo 10: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E aí continua o versículo 12: vocês sairão com alegria em paz, serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, olha o espinho aí de novo, crescerá o cipestre. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor e sinal eterno, que nunca se apagará. Deus está falando ao povo de Israel aqui: continue seguindo no caminho que eu tenho mostrado para vocês, independente das circunstâncias, independente das dores, independente da resposta de oração, pois o homem só é capaz de enxergar o início, Deus enxerga o todo. E aí você se desespera pelo início, mas Deus está enxergando o fim, e esse fim você muitas vezes não tem noção, e Deus fala: confia em mim. Era o que ele estava dizendo para Israel nesse texto. Apesar das circunstâncias, confia em mim, sigam no meu caminho, os meus planos são melhores e maiores que os de vocês. E o Senhor continua dizendo que a palavra que Ele tem para a sua vida irá se cumprir. E Ele compara isso como com uma chuva que cai e que vai fazer com que aquela semente que foi regada, a palavra do Senhor,
no tempo certo dê fruto. Pois a nossa fé vai nos sustentar. São os milagres, o sustento do Senhor, que sempre nos lembrará que Ele nunca nos abandona e nem nos abandonará. Mas tem todo um processo para isso. A chuva cai, a semente vai receber a água, e aí vai passar o tempo até que o fruto apareça. E o Senhor continua dizendo, lá nesse mesmo texto, em Isaías 55, que nessa caminhada pelo destino que Ele tem para as nossas vidas, os montes se romperão, as colinas se romperão em cânticos, os obstáculos se romperão, mesmo com dor, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mas se você continua obedecendo, os obstáculos cantarão para você, os montes romperão, é o que Paulo está falando. Ele diz que as árvores baterão palma. Ou seja, mesmo com espinho na carne, muitas vezes, se continuarmos crendo, seguindo, obedecendo, no caminho que Ele tem mostrado, tudo fluirá em nosso favor. Os planos de Deus se estabelecerão. Romanos 8, 26, coloca aí na tela, por favor. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Tudo vai cooperar desde que você esteja em obediência, mesmo com dor, mesmo com espinho na carne. E o Senhor continua dizendo que no lugar dos espinheiros, lá em Isaías 55, no lugar dos espinheiros, nascerão cipestres, ele fala. Olha só que interessante, ele diz, mais uma vez a gente falando sobre espinho. No lugar dos espinheiros tem um versículo, eu não me lembro mais qual é, Flavinha, mas está lá desse que a gente leu, isso. Porque os meus pensamentos são maiores, em lugar de espinheiro crescerá o cipestre, deixa aí. Em lugar do espinho que você tem carregado, no lugar da dor, assim como Paulo estava carregando, nascerão cipestres. O que são cipestres? Cipestres são árvores lindas, depois você coloca no Google, verde, bem altas, um verde bem forte. E são árvores que são muito resistentes, muitas delas são milenares. Então são árvores duradouras, são árvores resistentes. É o mesmo tipo de árvore que Noé usou para construir a arca no dilúvio. Então Deus estava dizendo aqui para o povo de Israel e para Isaías, e está dizendo para a gente nessa noite, que o mesmo que ele disse em resposta à oração de Paulo, que mesmo que haja espinhos que insistam em permanecer em nossas vidas, se você continuar crendo no Senhor, os espinheiros se transformarão em cipestre, ou seja, se transformarão em resistência, se transformarão em salvação, vai te deixar mais cascudo, vai alimentar a tua fé, você se tornará mais resistente, você se tornará mais forte espiritualmente. Apenas creia e permaneça, porque Deus vai transformar o espinheiro em cipestre, Deus vai transformar o espinho em resistência. Você vai aprender a lidar com esse espinho, isso vai te tornar mais forte. Eu já falei algumas vezes, outra oração que eu faço há muitos anos e Deus nunca me curou foi da enxaqueca. Tem umas enxaquecas violentas. Muitas vezes eu estou pregando para vocês aqui, não estou enxergando nem vocês, vários cultos eu já passei por isso. A cabeça está estourando aqui. Quem tem enxaqueca sabe, a vista começa a embaçar, eu não consigo nem ler o que está aqui que eu anotei. Mas é para o Senhor me lembrar, vai me fortalecer. Eu nunca mais tomei remédio para enxaqueca, mesmo tendo enxaqueca. O que eu faço? Eu oro, fico, espero a dor passar, às vezes me tranco no meu quarto, a dor passa. Em algum momento, a dor passa. Ele transforma espinheiro em cipestre. A gente fica cascudo, a gente aguenta a pancada. Não é por isso que eu vou deixar de pregar, não é por isso que eu vou deixar de ir para a casa do Senhor, não é por isso que eu vou deixar de evangelizar, não é por isso que eu vou deixar de fazer a vontade do Pai, porque Ele transforma espinheiro em cipestre. E ainda Deus faz uma outra analogia nesse mesmo versículo, bota lá novamente, por favor.
Em lugar de espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. A sarça também é um pequeno arbusto que a gente vê lá no deserto de Israel para todo lugar. E é um arbusto cheio de espinho. Então ele está dizendo que vai transformar a sarça, no lugar da sarça vai nascer a murta. A murta também está ligada a bom aroma, está ligada a perfumaria. Mas também que é muito usada em cerimônias de casamento lá em Israel e no Oriente Médio. O que representa o prêmio das bodas do Cordeiro para aquele que permanecer. Que no final seremos salvos. No final iremos para bodas do Cordeiro. Mesmo com dor, mesmo com espinho na carne, mesmo com medo, mesmo não entendendo muitas coisas que você tem vivido, permaneça. Permaneça, porque da sarça será transformada em murta. A murta ainda é considerada uma das plantas mais resistentes ao calor do deserto. Ou seja, aquilo que é espinho vai te tornar mais uma vez resistente às altas temperaturas. As altas temperaturas da tua vida. Tem hora que a gente passa perto. Tem hora que a pressão espiritual sobre as nossas vidas é gigantesca. Mas Deus transforma naquele que permanece o espinho em murta. E a murta ainda é considerada uma planta medicinal. Olha só. Deus transforma o que é espinho, que te incomoda hoje, se você continuar crendo, se você continuar permanecendo, acreditando na palavra dele, que só a graça dele já te basta, essas dores se tornarão em cura. Aquilo que é dor para você hoje, vai ser cura para você e cura para outras pessoas amanhã. Eu sempre falo da síndrome do pânico, que quando eu me converti, era porque eu estava doente. Vim buscar Jesus para ser curado só. E nesses 17 anos que ele me curou, eu tenho ajudado há 17 anos pessoas a serem curadas da síndrome do pânico. Então aquilo que era o espinho da minha carne, aquilo que era a minha dor, Deus transformou em cura. Eu encarei de frente, eu enfrentei os processos, Deus passou 3 anos para me curar. Eu falava, Deus, não é possível, já me converti, já estou aqui, estou bonitinho, não estou mais em pecado. Por que o Senhor não me cura? Era um espinho na minha carne. Mas tem todo um processo. Porque Ele transforma a sarça em murta. Então Ele transforma a tua dor em cura. Assim foi com o meu alcoolismo. Cheguei aqui alcoólatra. E aquilo que era uma dor, um espinho na minha carne, se transformou em cura. E hoje eu ajudo as pessoas a se livrarem do alcoolismo. A restauração do meu casamento era outro espinho na minha carne. E hoje a gente ajuda as pessoas a serem restauradas em seus casamentos. Então aquilo que é dor tua hoje, aquilo que é o espinho na tua carne hoje, é a cura de alguém amanhã. É a cura de alguém amanhã, amém? E o interessante, igreja, é que a história de Paulo, a história da sua família, a história da tribo a qual ele faz parte, da linhagem que ele faz parte da tribo, fala muito sobre esse espinho que Paulo carrega na vida dele. Vocês lembram do começo da história de Israel, quando eles voltam, quando eles saem do Egito, Deus divide aquela nação em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. E Paulo pertencia à tribo de Benjamim. E a história do próprio Benjamim, que era um dos filhos de Jacó, é muito interessante, porque ele foi o último filho de Jacó a nascer com a sua esposa amada Raquel. Ele queria muito ter filhos, aí teve José com Raquel, né? Ele teve 12, mas com a esposa que ele amava, foram 2, José e Benjamim. Só que no parto de Benjamim, Raquel morre. Gênesis 35:16 diz assim: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu luz a um filho, no parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Os nomes têm um papel fundamental na vida das pessoas em Israel. Elas trazem um significado, elas marcam algo da história daquelas pessoas. E não foi diferente com Benjamim. Vejam que ao nascer, a mãe dá o nome de Benoni, não foi Benjamim. O pai, Jacó, é que mudou seu nome para Benjamim. E o interessante é que Benoni, o nome dado por Raquel,
significa filho da dor, filho do meu sofrimento, porque ela morreu ali no parto. Então ela sofreu muito com aquela gravidez e sofreu com o parto. Então, antes de morrer, ela dá o nome de Benoni, ou seja, filho do meu sofrimento, filho da minha dor. Olha o que esse rapaz ia carregar para o resto da vida. Quando ele nasceu, a mãe morreu. A mãe morreu por conta do parto dele. E ele ia carregar sobre a sua vida esse nome, filho do meu sofrimento. Olha o mal que esse rapaz ia carregar na sua vida, o peso que ele ia carregar sobre a sua vida. Mas seu pai Jacó, que tinha passado pela mesma coisa, mudança de nome, ele era Jacó e passou a ser chamado Israel. Quando ele vê isso, na mesma hora ele muda o nome da criança. Benoni não, Benjamim. E Benjamim significa filho da destra, filho da força. Então o hebraico Benoni carrega a raiz de aflição, já Benjamim carrega a raiz de posição. Benoni fala da dor, Benjamim fala da mão que sustenta. Benoni é o que o mundo te chamou, Benjamim é que o pai declarou. Entre o rótulo e a revelação, há um pai que redefine as nossas histórias. Essas circunstâncias que você tem vivido estão te chamando de Benoni, mas o pai te chama de Benjamim. Não deixe as dores te rotularem. Não deixe aquilo que você tem vivido te rotular. E quando o pai te nomeia, até a dor se curva diante do propósito. Não deixem as dores rotularem a vida de vocês. O pai é quem sabe como te chamar. Paulo entendeu que a dor não iria rotular a sua história, mas a fé que tem em Jesus na sua palavra é o que nos define, igreja. Isaías 25:8 diz: tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, que na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Toda essa dor passará. Toda essa dor passará. Tudo tem um início e um fim. A gente sabe que quando a gente está no meio do olho do furacão, as coisas parecem que não vão mudar, não vai acontecer, nada vai. Essa dor vai passar. Essa dor vai passar. Não deixe essa dor rotular quem você é. Você é filho de Deus. A graça te basta. A dor tenta te rotular. As marcas do passado, os traumas do passado, os medos do passado, as feridas que estão abertas aí no teu coração, na tua alma, tentam te rotular e dizer quem você é. Mas é Deus quem te define. É a graça do Senhor que nos basta. Ele nos é suficiente. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Não são as dores, não são as dificuldades, não são esses traumas que você insiste em carregar até hoje. A graça te basta. Não deixa esse medo rotular quem é você, como é a tua vida. Vejam Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia. Daniel significa Deus é meu juízo. Chegando lá, Nabucodonosor trocou o nome dele para Beltesazar. Baal protege o rei, Baal protege a sua vida. E qual foi a posição de Daniel? Não, meu nome é Daniel, e eu não me dobro diante de outros deuses. Não deixe o mundo te rotular. Não deixe os traumas, as más experiências, alguém que te fez mal, te rotular. A graça te basta. Mesma coisa os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que a gente aprendeu mais a chamar o nome que o inimigo deu para ele do que o nome deles. Na verdade, Sadraque é Ananias, que significa Deus é gracioso. Aí chegando lá, os caras botaram Sadraque, que quer dizer submissão a Aku, que é um Deus lá babilônico, Deus lua. Mesaque, que o nome dele na verdade é Misael, que significa quem é como Deus. Olha o nome do cara, quem é como Deus. E aí quando chegou lá falaram, não, agora seu nome é Mesaque, quem é como Aku, o Deus babilônico. Abidnego, seu nome era Azarias, que significa a quem Deus ajuda. Abidnego passou a ser servo de Nego, ou de Nabu, que é um Deus babilônico. Não deixe o mundo te rotular. Não deixe o inimigo te rotular. O inimigo tentou rotular os filhos de Deus na Babilônia, mas nem o fogo, nem os leões puderam rotulá-los, pois a graça de Deus é suficiente.
e se torna poder de Deus sobre as nossas fraquezas. O nome de Josué não era Josué. O nome de Josué era Oséias. Oséias significa salvação. Mas quando Deus chama Josué para liderar ali ao lado de Moisés, ele muda para Josué o nome. Que Deus, o nome dele antes era só salvação, Oséias. E agora Josué, Deus é salvação. Deus é quem diz quem você é. Não deixa o mundo te rotular. Apocalipse 7:16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Toda lágrima será enxugada. Toda dor passará. Não importa aquilo que você tem vivido, vai passar. Suporte seus espinhos, vai passar. A graça nos basta. Apocalipse 21, versículo 1, já no final da Bíblia, que fala sobre o final dos tempos. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada ao seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará os olhos de toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. A graça dele nos basta. Só aguenta, só suporta. O louvor já pode se colocar aqui. Porque Deus tem um propósito em tudo isso. E o nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado. E isso que é dor para você hoje vai ser cura para alguém amanhã. Essa dor que você sente hoje não pode te rotular. Não diz quem você é, mas como o Senhor te chama. Isso sim representa quem você é, independente da sua dor. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Tudo isso vai passar. Não deixe a dor, não deixe os traumas, não deixe os medos te rotularem. A graça nos basta. A graça nos é suficiente. É absolutamente tudo o que precisamos é da graça do Senhor. Ela nos perdoa o pecado, ela nos arranca a dor, ela nos dá coragem para continuar, ela nos faz valorizar o próprio Deus. Qual tem sido o espinho na tua carne nessa noite? O que tem sido aquilo que tem tirado a tua paz? O que tem sido aquilo que tem tirado o teu sono? Que tem destruído a tua fé? O que tem te feito duvidar de que Deus continua no controle? Como é que você pode duvidar que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Só permanece. Ele transforma o espinheiro em cipestre. Você vai se tornar resistente. Você vai se tornar forte. Você vai aprender a resistir. Ele torna a sarça, que tem espinhos também, em murta, que fala sobre cura. E isso que é tua dor hoje, você vai ajudar outras pessoas a serem curadas amanhã. Só permanece. Porque a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia.
desejável para ti. Me escolhestes antes que eu disseste sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar. Aleluia. Essa é uma noite de ceia. É um tempo onde o Senhor pede para nos avaliarmos. Nós não devemos fazer isso de forma indigna, como a palavra de Deus fala. Avalie o teu coração, avalie a tua vida, avalie a tua história. Avalie o que você tem passado. Porque se você tem algo para acertar com alguém, se acerta agora. Esse é o momento. Se você tem algo para se acertar com o Senhor, se acerta agora. Esse é o momento. Não tome a ceia de forma indigna. Saiba o que é sentar à mesa com o Senhor. E Ele nos convida a todos nós a nos assentarmos à mesa com Ele, a cearmos com Ele, a fazermos esse memorial, dividindo o pão, lembrando do corpo dele sacrificado naquela cruz por nós, do suco de uva que representa o seu sangue derramado por mim e por você. Esse memorial é para lembrarmos da graça do Senhor, que ela nos basta, ela nos é suficiente. Eu sei que é difícil às vezes a gente suportar a dor. Eu também passo por isso. E esperar que as nuvens carregadas passem. A gente chora. E você pode chorar, não tem problema. Mas chora continuando crendo, como eu tenho feito. E que vai passar. E que as coisas vão ficar no seu lugar. E que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Só permanece. Avalie a tua vida nesse momento. E eu quero te fazer um convite, você que nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus. O primeiro passo é entregar a tua vida a Ele. É fazer uma oração reconhecendo que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Porque o maior reconhecimento da graça de Deus sobre as nossas vidas, igreja, é reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele é o próprio Deus que veio
ser sacrificado em nosso lugar por conta dos nossos pecados e nos dá salvação. E que não há outro caminho a não ser Jesus para que sejamos salvos. Que essa vida é passageira, igreja. A eternidade é o que nos espera. O nosso alvo e o nosso foco é a eternidade. Para isso, a gente tem que se ajustar aqui. A gente tem que permanecer mesmo com o espinho na carne aqui, confiando que a graça nos é suficiente. Por isso que se você nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus, ou você que estava distante, você que se desviou, você que se afastou do Senhor, eu quero te convidar a fazer essa oração nessa noite. Coloca a tua mão no teu coração. Você que quer entregar a tua vida a Jesus, repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está voltando. Me dá forças, Senhor, para permanecer, para acreditar, para confiar que só a Tua graça me é suficiente. Me ajuda a resistir nos dias maus. Enxuga toda lágrima dos meus olhos. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas que entregaram suas histórias a Ti nesse momento, te pedindo que o Senhor possa fortalecer sua fé, sua coragem, para que eles possam permanecer nos Teus caminhos, para que eles enfrentem as tempestades sem desanimar, sem desistir, porque a Tua graça nos basta e nos é suficiente. Como pastor dessa igreja, eu declaro que eles estão debaixo da oração, da intercessão dessa casa, que eles fazem parte dessa família e que eles têm com quem contar nessa caminhada em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Você que nos visita, ou você que fez essa oração pela primeira vez hoje, ou veio outras vezes e ainda não deixou o teu contato com o pessoal do Ministério Boas-Vindas, antes de ir embora, deixa o teu número de WhatsApp, deixa o teu nome, para que a gente possa entrar em contato com você, orar pela tua vida, te indicar uma célula, te dar as boas-vindas. Como pastor, eu quero te dar as boas-vindas a essa casa. Então, não vai embora antes de deixar o teu contato com o pessoal do Boas-Vindas lá na saída da igreja, amém? Hoje é noite de ceia, todo mundo está com cálice aí, está com pão, já abre aí o teu pão. Alguém não pegou o cálice da ceia? Levanta a mão no teu lugar para que algum diácono possa entregar. Aqui, ó. Cadê os diáconos? Tem aqui na frente mais alguém? Levanta a mão. Mais ninguém? Amém. Os diáconos e presbíteros aqui. Pastora, você viu os diáconos? Toma minha vida. Não haverá mais choro, toda lágrima enxugará. Como meu coração anseia o dia que eu irei te encontrar. Não haverá mais choro, toda lágrima enxugará.
Levanta o teu pão. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Pega o teu cálice com suco de uva. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que o beberem, comerem este pão e esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos todos o suco de uva. E se você puder dar a melhor salva de palmas a Jesus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ele é digno de abrir o livro. És o Cordeiro que ressuscitou. A tua noiva não descansará até que tu venha. Ele é digno de abrir o livro. És o Cordeiro que ressuscitou. A tua noiva não descansará até que tu venha. Como meu coração anseia o dia que eu irei te encontrar. Não haverá mais choro, toda lágrima enxuga. Como meu coração anseia o dia que eu irei te encontrar. Não haverá mais choro, toda lágrima enxuga. Toda lágrima será enxugada. Vai valer a pena resistir. O que é dor hoje será cura amanhã. Profetize e declaro sobre a tua vida. Você vai viver os planos e sonhos do Senhor. Só continua resistindo. É na nossa fraqueza que o nome de Jesus é glorificado. É na nossa fraqueza que o nome dele é exaltado. É quando somos fracos é que nos tornamos fortes no Senhor. Amém? Segura na mão do irmão que está do teu lado. Levanta a mão do teu irmão bem alto e repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos basta, que nos é suficiente, seja sobre a tua vida. Que o amor de Deus Pai te guarde, te proteja, e a comunhão do Espírito Santo te guie. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para uma semana especial na presença do Pai. Que você possa entender o processo e tudo aquilo que você tem vivido no Senhor, para que os planos e os sonhos de Deus se aconteçam sobre a tua vida e sobre a tua história. Eu te abençoo, vai na paz, em nome de Jesus. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Amo vocês, até quinta-feira, Deus abençoe.